Hoje, quero falar com você sobre quantas pessoas morrerão durante a tribulação. Para aqueles que são novos estudantes da Bíblia, a Bíblia nos diz em profecias bíblicas, tanto no livro de Daniel quanto no último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, que haverá um período de 7 anos sobre a terra, quando a ira de Deus será derramada sobre os ímpios. Acredito firmemente, assim como muitos estudiosos notáveis, que o período de 7 anos da tribulação ocorre após um evento chamado arrebatamento da igreja. E voltarei a falar sobre isso hoje. Mas se vocês têm suas Bíblias, abram comigo em Apocalipse, capítulo 19, para começarmos este estudo bíblico. Quantas pessoas morrerão durante a tribulação? Eu estava falando e viajando recentemente e um jovem, eu diria que era um adolescente, talvez com 20 e poucos anos, veio até mim depois do culto e tinha algumas perguntas sobre profecia bíblica. E uma das perguntas que ele fez foi: Tiff, quantas pessoas você acha que vão morrer durante os 7 anos de tribulação mencionados na Bíblia? Eu disse: bem, essa não é realmente uma resposta que eu possa lhe dar em poucos minutos. Há uma complexidade nisso, mas eu prometo que faremos um estudo sobre isso em nosso canal de mídia social em breve, e estou cumprindo essa promessa hoje. Vamos para Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, lendo até o versículo 21. Obrigado por se juntar a nós. Milhares de pessoas em todo o mundo estudam a Bíblia conosco regularmente. Nós amamos vocês, somos gratos a vocês e agradecemos por reservarem um tempo para aprender a palavra de Deus. Apocalipse 7:11 da noite. Então vi o céu aberto e um cavalo branco parado ali. O nome do seu cavaleiro era Fiel e Verdadeiro, pois ele julga com justiça e peleja com retidão. A propósito, esta passagem se refere ao Messias, Jesus Cristo. Versículo 12. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Um nome estava escrito nele que ninguém entendia, exceto ele. Versículo 13. Ele usava uma túnica, ele era um homem envolto em sangue, e seu título era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho fino e puro, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com vara de ferro. Ele derramará a ira ardente de Deus, o Todo-Poderoso, como o suco que sai de um lagar. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito: Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. Então vi um anjo em pé no sol, gritando para os abutres que voavam alto no céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne de reis, generais e valentes, de cavalos e seus cavaleiros, e de toda a humanidade, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta e os reis do mundo reunidos com seus exércitos para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fazia grandes sinais em nome da besta. Sinais que enganaram todos os que aceitaram a marca da besta. A besta e que adora Rã, a sua estátua. Tanto a besta como o seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto pela espada afiada que saía da boca daquele que montava o cavalo branco. E todos os abutres se empanturravam dos cadáveres. Esta é uma passagem sombria e gráfica na Bíblia que trata do que é chamado de Batalha do Armagedon. E esta é apenas uma parte da ira, do julgamento e dos eventos apocalípticos descritos no período da tribulação. Se você é um novo estudante da Bíblia, o período da tribulação na Bíblia é descrito começando em Apocalipse capítulo 6,
e vai até Apocalipse capítulo 19. E esta batalha do Armagedon é um dos muitos eventos que resultarão em um grande número de mortos. E estamos descrevendo isso hoje neste estudo bíblico. Quantas pessoas morrerão durante a tribulação? Vamos reservar um momento para orar. Pai, mais uma vez, ao abrirmos a Santa Palavra de Deus, fazemos uma pausa para te reconhecer, e eu humildemente meu coração em sua santa presença. Você é minha força e minha fonte para todas as coisas. E oro para que a unção do Espírito Santo nos guie para a verdade de Deus hoje. Oro por cada ouvinte, por cada estudante, por aqueles que decidiram que, vivendo nestes últimos dias, manterão a Bíblia e a profecia bíblica como uma bússola firmemente em suas mãos para ajudá-los a navegar pelos tempos perigosos em que vivemos. Obrigado hoje pela promessa que você nos fez no início do livro do Apocalipse, no primeiro capítulo, no terceiro versículo, onde prometeu uma bênção sobrenatural sobre todos os que lerem as palavras desta profecia para a igreja e sobre todos os que as ouvirem e obedecerem. Que esse favor e bênção de Deus alcancem cada ouvinte hoje. Oro especialmente por aqueles que podem estar ouvindo e nunca receberam pessoalmente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Oro para que no final, quando o convite for feito, você lhes dê a fé, a coragem e a humildade para fazer o que devem fazer para se afastar do pecado e se voltar para Cristo enquanto ainda há tempo. E eu oremos para que, pela compaixão de Deus e pela convicção do Espírito Santo, hoje seja a hora da decisão deles e que, por todas as coisas, eles tenham o cuidado de lhe dar o louvor, a honra e a glória, pois somente você é digno. E assim oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse: Amém. E Amém. Depois que Cristo arrebatar a igreja, a Bíblia nos ensina que o poder de restrição da justiça sobre esta terra será removido. E lemos isso se você quiser abrir sua Bíblia comigo e marcar isso. E se você não marcou, espero que marque, mas vá para 2 Tessalonicenses e o 2º capítulo porque em 2 Tessalonicenses, nos versículos 6 e 7, lemos sobre o vindouro anticristo e a ilegalidade que está atualmente em nosso mundo e que ele será removido. E é a igreja cheia do Espírito Santo que é o poder de restrição que está atualmente impedindo a chegada deste líder mundial, um governo mundial, um sistema monetário mundial, uma religião mundial e um poder militar mundial que aplicará os mandatos ímpios deste líder global a quem as Escrituras chamam de Anticristo. Se você é novo em nossos canais, espero que em algum momento você se sente e ouça um de nossos vídeos, podcasts ou ensinamentos intitulados As 5 Agendas Políticas dos Últimos Dias porque Apocalipse capítulo 13 nos dá 5 agendas políticas específicas, distintas e definíveis dos últimos dias. E você achará isso interessante porque elas são tão visíveis em nosso mundo hoje. E é surpreendente para mim que o livro do Apocalipse, escrito em 95 depois de Cristo, pudesse ser tão preciso em profetizar e predizer os eventos futuros, muitos dos quais estamos vivendo agora. É uma das razões pelas quais eu amo tanto a profecia bíblica e prego e ensino sobre o assunto da esquetologia, que são os eventos do fim dos tempos, profecia bíblica, porque posso pegar uma Bíblia em uma mão e posso pegar os eventos e manchetes mundiais na outra, e posso ajudar as pessoas que estão pesquisando, ou mesmo céticas sobre se a Bíblia é crível, e fornecer a elas evidências intelectuais e comprováveis de que não apenas a Bíblia é verdadeira, mas seu conteúdo profético coloca um ponto de exclamação sobre o fato de que você pode confiar no que Deus nos deu em sua santa palavra.
2 Tessalonicenses 2 para 6 e 7. A Bíblia diz: "E você sabe o que o está impedindo." Isto está falando do Anticristo, que é o líder mundial. E, novamente, se você é novo na profecia bíblica, ela estava em nosso texto de hoje. E frequentemente lemos essas palavras nas Escrituras sobre a primeira besta, a segunda besta e o dragão. E esses títulos no livro do Apocalipse falam do que é comumente chamado de Trindade profana. A Trindade profana é o Anticristo, a primeira besta. A segunda besta é o falso profeta. Você pode chamá-lo de Anticristo e seu vice-presidente. Mas a primeira besta é o Anticristo. A segunda besta é o falso profeta e o dragão é Satanás. E essa é outra coisa que encontramos em Apocalipse 13. Pela primeira vez em toda a história humana, Apocalipse 13 revela uma trindade profana que atua nos bastidores da nossa política mundial. Não apenas da nossa nação, de todas as nações. A influência política demoníaca que vemos se tornando cada vez mais impia está tornando o Apocalipse 13 mais compreensível. E então, se você é novo, não deixe de escrever isso em suas anotações. Quem é a Trindade profana? A Trindade profana é Satanás, o Anticristo e o falso profeta. 2 Tessalonicenses 2 para 6 e 7. E você sabe o que o está segurando, pois ele só poderá ser revelado quando chegar a sua hora. Pois essa iniquidade já está operando secretamente e permanecerá em segredo até que aquele que a está segurando saia do caminho. E eu quero que você sublinhe que diz que essa iniquidade já está operando secretamente e permanecerá em segredo até que aquele que a está segurando saia do caminho. O que está atualmente impedindo a chegada dessas 5 agendas políticas lideradas por Satanás por aquele líder mundial? O Anticristo é a igreja cheia do Espírito. Assim como uma represa impede que a água inunde as cidades ao seu redor, a igreja está impedindo as águas do dilúvio do mal e do julgamento que a Bíblia nos diz que virão sobre esta terra. E depois que a igreja for arrebatada, então toda a maldade deste mundo, corrupção política, influências demoníacas, a Bíblia profetiza que elas fluirão sobre a terra como a água desenfreada de uma represa que foi rompida e destruirá tudo em seu caminho. O livro de Daniel e Apocalipse profetiza que nosso mundo entrará em um período de 7 anos de tribulação diferente de tudo que o mundo já viu e nunca mais verá. Serão 2520 dias consecutivos de angústia e horror implacáveis. Para evitar que vocês me escrevam mensagens de texto e e-mails e liguem para o escritório. Por que digo 2520 dias? Porque Daniel e Apocalipse, ambos os livros profetizaram que seriam exatamente 7 anos e não pelo nosso calendário, mas pelo calendário hebraico de 360 dias. E então, quando você multiplica 7 vezes 360, você descobrirá que isso é igual a 2520 dias. E haverá angústia desenfreada, horror, tortura, eventos apocalípticos, pragas, pestes, provável guerra nuclear, desastres naturais e assim por diante. 2520 dias consecutivos. Vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, e vamos até o versículo 21 e versículo 22. Estas são as palavras de Jesus se referindo a este tempo significativo.
Ele disse: porque haverá maior angústia do que em qualquer outro tempo desde o princípio do mundo, e nunca mais será tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não for abreviado, nenhuma só pessoa sobreviverá. Mas será abreviado por causa dos escolhidos de Deus. Então, deixe-me ser claro. Nenhuma interpretação adequada das Escrituras e profecias pode fornecer um número exato de quantas pessoas morrerão durante a tribulação. O propósito deste estudo bíblico não é tentar chegar a uma equação matemática que chegue a um número exato. Ninguém pode fazer isso. Mas a Bíblia fornece pistas matemáticas proféticas que nos permitem pelo menos dar um palpite. Então, se você estiver tomando notas, número 1, quantas pessoas haverá na Terra após o arrebatamento? Porque se você for calcular quantas pessoas morrerão durante o período da tribulação, então você tem que levar em conta o fato de que o arrebatamento que ocorrerá antes da tribulação removerá todos os crentes nascidos de novo. Mais uma vez, não podemos colocar um número matemático nisso e ser precisos porque a Bíblia não fornece isso. Sabemos que haverá um grande número. Existem pesquisas e estimativas de evangélicos e pessoas nascidas de novo aqui nos Estados Unidos da América. E mesmo esses números estão por todo o mapa. Houve cálculos em algum lugar entre 60 e 90 milhões. Bem, essa não é uma estimativa muito precisa. Há 30 milhões de variação mesmo nessas várias pesquisas. E não é fundamental que cheguemos a um número exato. Isso é apenas tolice. Mas quando alguém me pergunta quantas pessoas morrerão durante a tribulação, posso mostrar o suficiente das Escrituras, incluindo equações matemáticas, porque 2 vezes no livro do Apocalipse recebemos equações matemáticas específicas para nos dar uma estimativa. Então, a primeira pergunta é: quantas pessoas estarão na Terra após o arrebatamento? Como a Bíblia nos fornece pistas matemáticas para estimar quantas pessoas morrerão durante a tribulação, a primeira coisa que precisamos fazer juntos é estabelecer um número base. Não é possível ter nenhuma equação matemática sem ter números exatos. Então, como chegamos a um número base? Bem, a população mundial atual está chegando perto de 8 bilhões de pessoas. Agora, se você estiver ouvindo isso, lembre-se de que esses vídeos são gravados ao vivo, esses podcasts, YouTube, seja lá para o que isso esteja sendo usado nas mídias sociais. Como estou sentado aqui, obviamente, estou gravando isso ao vivo junto com a equipe de mídia. Portanto, esses números são fluidos. Mas há aproximadamente 8 bilhões de pessoas nesta Terra e esse número está crescendo. E como não sabemos o momento do arrebatamento e da tribulação, sabemos que é um evento futuro. Temos que fazer algum tipo de concessão para isso para chegar a uma hipótese sobre quantas pessoas morrerão. Agora, pesquisei o suficiente para descobrir que a taxa de crescimento populacional atual é de cerca de 1 bilhão de pessoas que estão sendo adicionadas à população aqui na Terra a cada 7 a 10 anos. Novamente, para aqueles que estão tomando notas, o crescimento populacional atual aqui na Terra é de cerca de 1 bilhão de pessoas a cada 7 a 10 anos. E, novamente, como não sabemos o momento exato do arrebatamento, não sabemos o dia exato em que a tribulação começará e assim por diante, estamos apenas tentando chegar a algum tipo de estimativa fundamentada para um número base. Vou usar 9 bilhões. E a razão pela qual vou usar esse número base é que se houver cerca de 8 bilhões agora e em 7 a 10 anos, com base na matemática que forneci a vocês, seriam 9 bilhões, já que a